Você já teve a sensação de que aqui no Brasil o pobre está condenado à pobreza? Você já teve a sensação de que aqui você está condenado ao fracasso? Eu estava assistindo um vídeo um dia desse mostrando um pouco das pessoas que moram na rua nos Estados Unidos e vendo que boa parte dos moradores de rua ele tem carros, isso mesmo, carros nos Estados Unidos. Como que pode pessoas que morando na rua terem carros? E carros não é carro popular aqui no Brasil, são carros considerados carro de luxo aqui no Brasil. E aquilo me deixou encucado que no Brasil todo esforço que você faz ele gera resultados muito pequenos. E eu separei algumas coisas aqui de alguns dados que me vem uma sensação de que são por esses motivos que você e eu e os pobres e a classe média está condenado ao fracasso. Eu não estou aqui querendo bater martelo que ninguém vai sair do estado que está, mas é por isso que para um pobre conseguir mudar de vida, ele tem que fazer um esforço brutal, porque existe uma pressão de quem está governando esse país, essa pressão de empurrar os pobres ainda mais para a pobreza. Eu peguei algumas matérias aqui que falam que o Brasil está no ranking das últimas posições da educação, aqui segundo o PISA. Outra matéria que diz que quase 30% dos brasileiros têm dificuldade para ler textos básicos ou fazer contas. É o famoso analfabetismo funcional. São pessoas que não conseguem interpretar textos básicos. Isso é muito... Eu não estou falando que o cara tem que ser um professor de português, conjugar todos os verbos. Eu estou falando de interpretação de texto, sabe? Resolver questões básicas de matemática. E esse problema que a gente enxerga por meio desses dados na educação, ele gera consequências em outras camadas, em outras esferas. Eu comecei a pensar quais são as principais áreas que, por você não ter conhecimento, você de primeiro momento é impactado. É lógico que é na maneira que você lidar com o dinheiro. Esse aqui é um dado que eu achei bem curioso, que mostra onde o brasileiro colocou o seu dinheiro. Primeiro, 60% dos brasileiros não investem. 67% dos brasileiros não investem. 25% dos brasileiros deixam dinheiro em poupança. Você não precisa ser um economista para entender que a poupança é o pior lugar de deixar o dinheiro. 14% dos brasileiros estão envolvidos em apostas e tigrinho. Cara, 5% apenas em títulos privados, 4% em fundo de investimento, 4% em criptomoeda. E vou colocar aqui, se for fazer um pareto de quem investe em criptomoeda, a maioria estão na perspectiva de comprar cripto pensando em enricar. São pessoas que estão perdendo dinheiro também aqui investindo em cripto. 3% em ações, 2% em ações e 2% em tesouro direto. Então, a falta de educação, ela não só tem impacto na interpretação de texto, em resolver ali cálculos básicos, mas também isso implica diretamente como os brasileiros lidam com o dinheiro. O que é que eles fazem? Se você pegar aqui outro indicador que torna o Brasil, que ele condena as pessoas que estão no Brasil ao fracasso, é a taxa de homicídio do Brasil. É uma das maiores do G20. Olha só. Aqui, ó.
o Brasil é o terceiro entre os países com maior número de homicídio. O Brasil tem aqui, 39,55 homicídio a cada 100 mil habitantes. Para você ter ideia, a Rússia, que vem logo após o Brasil tem 4 vezes mais homicídio que na Rússia, que é o quarto país mais violento não, né, que tem a taxa de homicídio dos países que estão no G20. Esses homicídios aqui, 90% no Brasil não são resolvidos, não se encontra quem cometeu esses crimes. Então, a gente tem problema na educação, problema com investimento diretamente com dinheiro, a violência no Brasil, sabe? Aí eu fiquei pensando, mas o que é que acaba, o que é que aprisiona com os pobres principalmente, né? Que sofrem diretamente com essas consequências aqui. E eu fiquei pensando sobre o SUS. E me veio uma reflexão, né? O SUS ele é tão importante porque eu mesmo não estou sem plano de saúde. Meu plano vai ser ativado na empresa em novembro, ainda em novembro, a ver. E eu já usei SUS, eu nunca fiz nada demais no SUS, mas tipo, tem pessoas que eles passam por cirurgia, tudo de graça aí pelo SUS. Mas se você tivesse a possibilidade de escolher entre utilizar o SUS e ter um plano de saúde, você optaria pelo quê? Porque tem tanta gente que defende o SUS, e eu entendo que o SUS ele funciona, porém, a realidade é que se você tivesse essas duas opções aqui, essas duas possibilidades, você continuaria com o SUS? É praticamente impossível você dizer que sim. Os políticos que defendem o SUS aí, eles são pessoas que se utilizam do SUS? É improvável. Então, são outros motivos que fazem com que o Brasil ele condene você ao fracasso. Porque é um efeito cascata, sabe? Você, por não ter educação, você não vai saber lidar com dinheiro, você vai ficar em áreas onde a violência ela te alcança com mais possibilidades, com maior frequência. Você vai ter os piores atendimentos médicos que você pode ter. E tudo isso porque quem está no topo dessa pirâmide, quem faz as leis, quem aplica a lei, são pessoas que estão interessadas principalmente em seu umbigo. Eu pensando e fui pesquisar, o Brasil é o país com o maior imposto do planeta, aqui numa média de 28%, entende? E isso retorna para você. Você se sente que, de alguma maneira, os impostos que você paga, ele tem retornado para você? Por quê? O Brasil tem o maior imposto do mundo. O que você compra, você paga imposto no consumo, que já é um absurdo. Tudo que você compra ali tem uma taxa de impostos, tanto municipal, estadual e federal. E o que você tem, se você tem uma casa, um apartamento, você paga o IPTU. Se você tem um veículo, você tem que pagar IPVA. Se você teve uma herança, você tem que pagar imposto. Então, esses fatores, ele tem de certa maneira não, o impacto disso, ele é tão grande que você vai ver. Eu fico revoltado, eu saio de casa para trabalhar de 5h30, vou fazer meus afazeres, chego de 7 horas da noite, são mais de 12 horas na rua, e eu não ganho salário mínimo não, e eu acho que eu não sinto que eu tenho poder de compra, sabe? Eu não sinto que o resultado disso, sabe? É muito ralado para o que eu ganho. Imagina uma pessoa que ganha salário mínimo, cara. Imagina a pessoa que tá aí desempregado, sofrendo as consequências de tudo isso que a gente tem observado nesse vídeo.
Por isso que eu acho que se você não tiver a cabeça no lugar, você vai se sentir nessa opressão a ponto de perceber que é um milagre você conseguir sair da pobreza, sabe? É por isso que a pobreza no Brasil, a desigualdade social é tão grande. Porque quem tá lá em cima, quem governa esse país, ele não tem interesse em que os pobres saiam da pobreza. Tava vendo e conversando num vídeo que eu postei aqui no canal, em um dado que eu não lembro o nome, é Facus, eu não lembro o nome do cara que comentou, mas ele tava falando sobre isso. 94% da população brasileira, eles têm algum tipo de auxílio, né? De alguma assistência social. Não estou negando que é importante isso, mas isso é quase 50% da população, sabe? Quem trabalha tá trabalhando, pagando imposto para quem não consegue trabalhar, sabe? O maior bem que alguém pode ter é um emprego, porque em outros países, por mais difícil que seja, não estou dizendo que a inflação é só aqui no Brasil, nada disso, mas se você pegar países da Europa, que o pessoal já fala que é o subúrbio, né? Como Portugal, pessoas que estão lá e fazem vídeo e eu olho assim de caramba, tem muita gente falando que tá difícil, mas ainda assim é muito melhor que aqui, sabe? Vai para os Estados Unidos, o cara vai trabalhar pra caramba, mas ainda assim vale muito o poder de compra, a capacidade dessas pessoas desfrutar de coisas boas é muito mais do que no Brasil. Vai nos Estados Unidos, vai aonde que for, cara. Enquanto nós aqui estamos condenados a sofrer tudo isso, né? Eu não quero nem falar aqui de outras coisas que são um problemão aqui, como o nosso sistema judiciário, né? Político. É um efeito que bola de neve, sabe? É como você tivesse uma fileira de dominó e o primeiro dominó que cai sai derrubando todos os outros. E essa pilha de dominó ela cai em cima de todos os pobres e classe média que cada vez mais tem ficado refém desse sistema. É por isso que às vezes eu entendo até mesmo quem é maximalista de Bitcoin, porque é a única ferramenta que existe hoje que você é sua propriedade, sabe? Ninguém pode tomar de você. De alguma maneira o Estado ele tem utilizado os seus tentáculos para poder cobrar imposto sobre isso, sabe? Poder de alguma maneira alcançar a única arma que você pode ter, que ninguém pode tomar de você, entende? Então, a filosofia por trás do Bitcoin, ela é muito... Ela surge contra esses problemas gerados pelo Estado, né? Da inflação, né? Esse colapso que a moeda fiduciária está prestes a ter. Eu não sou maximalista, que vocês que já me conhecem aqui no canal sabem muito bem disso, mas eu enxergo que essa realidade, sabe, é a única arma que você pode ter contra o Bitcoin. Quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu gostei aqui, que se você puder comentar, para agregar ainda mais valor nesse vídeo aqui, para que a gente possa ter uma conversa, trocar conhecimento, eu te agradeço. Valeu, até mais e falou.